obrigado, gente. É um prazer estar aqui, é um desafio. Posso sentar, todo mundo ter sentado? Eu, depois que vi a palestra do Adriano, joguei aqui o meu pendrive fora, né? Não tem como competir com as fotos dele, então espero que vocês não fiquem decepcionados com a falta de figurinha dele perto do que ele tem, que eu tinha na figurinha, né? O tema que me pediram para falar aqui é como a gente comunica com a sociedade os valores que a gente acredita que precisam virar valores universais. Ele exige uma... Eu acho que ele exige uma reflexão histórica, temporal. Eu diria que talvez até mais longe, uma reflexão pré-histórica. Se a gente for pegar o tempo que nós, seres humanos, estamos na Terra, eu acho que é bastante seguro dizer que durante 99,9% da nossa existência, a natureza foi uma inimiga a ser domada, combatida e destruída. Nós éramos um mamífero fraco, que se a gente não se organizasse, éramos mais presa do que predador. Isso está muito claramente embutido no nosso subconsciente, no nosso ethos, na nossa forma intuitiva de pensar e de agir. Até com marcas bastante significativas no principal instrumento cultural que a gente utiliza, que é a língua. A gente, só para a gente citar alguns, quando a gente está numa situação ruim, a gente está no mato sem cachorro, né? A gente diz que alguém que é uma pessoa mal educada é um selvagem. Se a situação é ruim, a gente diz que a barra está pesada. Provavelmente até 90% das pessoas nem sabem mais o que é a barra pesada, né? A barra pesada é quando você vai sair no rio, entrar em outro rio, ou sair de uma baía, entrar no mar aberto, e o encontro de águas faz com que o teu barco possa virar e você vai morrer afogado, né? Se você está numa situação em que não tem saída, você diz que a situação está preta. O que é a situação está preta? É você estar de noite, não ter como ver o predador chegando. Você está num lugar onde você não consegue ver o teu inimigo. A situação está preta, o bicho está pegando, né? Eu poderia talvez ficar a palestra inteira trazendo esse tipo de alusão, mas eu vou fechar com o contraponto. Quando a gente, até hoje, senta para contar uma história infantil, o herói é o caçador, ou é o lenhador, que hoje a gente vilipendia, não é? Mas você não mata algo que está muito entranhado no subconsciente da noite para o dia. É preciso que você tenha um trabalho constante e bastante esclarecedor para chegar lá, que é o que a gente tem tido alguma dificuldade de fazer. O eco, ele é hoje ele é o veículo de notícias da conservação mais lido no Brasil, e ele tem 14 anos de existência. Ele é o resultado da ideia de dois grandes profissionais, um jornalista, Marcos Sá Correia, e um dos maiores defensores da conservação no Brasil, Miguel Milano. Eles se juntaram para discutir a conservação e chegaram à conclusão que nós éramos muito poucos.
defendendo a conservação. E que éramos muito poucos porque não sabíamos passar a mensagem do que estava acontecendo e que era necessário, então, fazer alguma coisa a respeito. Daí, criaram o ECO, com o objetivo de levar as preocupações, as discussões, as notícias para além dos convertidos. Mas como fazer alguém que não quer ler nomes científicos pegar um livro científico e ler? Né? Muito difícil. Então, a primeira reflexão é sobre a própria estratégia que a gente adotou e o que a gente quer defender e difundir. A gente quer defender e difundir a conservação. Qual é o maior instrumento para a conservação no mundo de hoje? São as unidades de conservação, correto? Bom, então, a gente, para explicar como funciona a conservação, o nosso primeiro e talvez principal objeto de trabalho são as unidades de conservação. Aí a gente precisa ter outra reflexão. Nós sabemos o que é isso? Vamos lá. Qual é a primeira unidade de conservação do mundo? Vocês são aqui estudantes da área. Alguém pode me dizer? Yellowstone. É Yellowstone? Yellowstone é de 1876. A floresta de Belgrado é protegida há aproximadamente 800 anos para proteger a água da então maior cidade do mundo, capital do maior império do mundo, o Império Romano, Constantinopla. Constantinopla foi mais tempo capital do Império Romano do que Roma. Imagino que vocês lembrem disso do segundo grau. É uma unidade de conservação? É uma unidade de conservação. Está lá para proteger a biodiversidade? Não. Está para proteger a água. E alguém já ouviu falar da Floresta Nacional do Bussaco, em Portugal? A Floresta Nacional do Bussaco foi plantada por monges beneditinos a partir do ano 1500. O principal objetivo da Floresta Nacional do Bussaco era criar um ambiente em que as pessoas estivessem mais próximas de Deus. As plantas eram escolhidas pela sua beleza e plantadas de forma a trazer paz de espírito. Ela ficou tão importante que fiéis do mundo inteiro iam para lá e saíam com flores, galhos, folhas, até que o Papa fez uma bula papal excomungando qualquer pessoa que retirasse qualquer coisa da Floresta Nacional do Bussaco. É uma unidade de conservação? É, para fins religiosos. Quando a Revolução Industrial aconteceu, uma das principais coisas que se precisava era madeira, porque o motor das indústrias era o carvão vegetal. Mas a madeira também era muito importante para o comércio, porque dela se faziam os dormentes das ferrovias e dela se faziam os navios que iam para a Índia buscar mercadorias sem as quais não se vivia. A gente aprende lá no segundo grau, os portugueses foram descobrir as Índias porque atrás de especiarias. Os caras gostavam tanto assim de pimenta. Não é que eles gostassem tanto assim de pimenta, é que sem pimenta você não preserva a carne no inverno. Não tinha geladeira. Sem preservar a carne no inverno, você morre de fome. Agora você precisava de navios para ir lá buscar. Então você não podia usar toda a madeira nas fábricas. Isso gera
a separação de florestas para proteção, para o uso da construção, sobretudo a construção naval, e isso gera no Brasil, em 1512, não repitam a data porque eu estou falando de cabeça, a primeira lei de proteção no Brasil, que protege madeiras resistentes, leves e flutuantes, que até hoje a gente chama de madeira de lei, aqui no Brasil. É unidade de conservação? É, né? Por que a gente tem grandes mamíferos na Europa? Alguém sabe dizer? Porque quando os europeus começaram a se multiplicar e a matar todos os seus animais para comer, os nobres disseram, espera aí, eu gosto de caçar. Dá para matar tudo, senão eu não vou caçar. E a partir do ano 1400, portanto, uns 470 anos antes de Yellowstone, começaram a separar o que em Portugal se chama coutos de caça, ou tapadas, cercar áreas com mamíferos com o fim exclusivo de caçar. Graças à caça, a gente ainda tem grandes mamíferos na Europa. É unidade de conservação? É. Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque se nós aqui não sabemos o que é a mensagem que a gente quer passar, a gente não vai passar. E eu suspeito que grande parte do problema sejamos nós. Porque o sistema que a gente tem desenhado hoje, que é o SNUC, é de 2000, o SNUC ele é o resultado da soma das correntes de pensamento da conservação. A partir da década de 60, começou a se perceber no mundo inteiro que havia grande perda de habitat e que a gente corria o risco de ter extinções em massa. Isso foi uma das razões para a primeira conferência mundial do desenvolvimento sustentável, em 1972, em Estocolmo, na Suécia. Ali se discutiram os primórdios da conservação in situ de forma organizada. Em 1992, a gente tem no Rio a Eco 92, que é a sequência dessa conferência em Estocolmo. Em 1992, é criada e assinada, o Brasil é o primeiro país a ratificar, a Convenção da Diversidade Biológica, que tem, entre as suas funções, estabelecer um programa mundial de áreas protegidas. Ao abrigo dessa convenção, é determinado que todos os países signatários têm que criar seus sistemas nacionais de unidade de conservação. Portanto, não é uma invenção brasileira, é uma obrigação legal internacional que a gente tem. O Brasil debruçou-se durante alguns anos para criar o seu Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Reuniu todas as correntes que sentaram e começaram a discutir. O resultado é um sistema que contempla todas as categorias e pensado para ser inclusivo. Então, quem for sentar e ler lá o sistema, vai ver que ele contempla a proteção da água, que ele contempla a proteção da sociodiversidade, que ele contempla a proteção estrita e absoluta na Rebio, que ele contempla a atividade de pesquisa, está lá, a estação ecológica, que contempla a visitação, que ele contempla a exploração madeireira, para lá estão as florestas nacionais. Mas faltou contar isso, talvez até para as próprias pessoas que administram o sistema. Então, talvez o nosso desafio seja anterior. Em vez de contar ou traduzir a linguagem científica para a população, talvez seja traduzir
o processo político-democrático que levou à criação do SNUC para as pessoas que o administram. Porque a gente vive hoje uma situação em que nós, gestores e pensadores da conservação, nos recusamos a admitir que nós somos parte de um pacto, que nós não somos o todo desse pacto. Exemplo. Você pega um parque nacional, não vou citar nenhum aqui, mas poderia citar uns 20 nessa situação, entrega, ou um parque estadual, entrega para a instituição que o administra, que tem a responsabilidade legal de fazer a sua gestão, e diz aí, faz o plano de manejo. O plano de manejo vem com 85% de área intangível ou primitiva. É um parque nacional isso? Vamos voltar à lei. Parque nacional é a única categoria cuja atividade fim é visitação, recreação em contato com a natureza e turismo ecológico. A mesma Convenção da Diversidade Biológica diz que todas as unidades nacionais têm que ter equivalência legal às categorias do ICN. São 6 categorias mais a categoria 1B. Né? A própria ICN diz que cada categoria não pode ter mais do que 25% de zoneamento em desacordo com a sua atividade fim. Então, o que a gente faz? Diz assim, ó, você acha que criou um parque nacional? Não valeu. Não valeu. Eu vou pegar aqui um negocinho que eu tenho, que é um instrumento infralegal, e vou transformar o teu parque nacional numa reserva biológica. É o que você está fazendo de fato. Portanto, eu acho que o problema que a gente tem é muito mais de comunicação interna do que externa. Porque se a gente passou alguns anos e algumas décadas chegando a um pacto social, que é fundamental para o funcionamento de uma democracia, e se nós que trabalhamos na área não aceitamos o resultado do pacto, o que a gente tem aí é uma reação inconsciente da sociedade contra o rompimento do pacto. Então, quando a gente chega num parque nacional e vê alguém tomando banho numa cachoeira que está numa área intangível, a nossa tendência é vamos multar e retirar daqui, quando deveria ser, por que essa pessoa está tomando banho nessa cachoeira? Por que é uma área intangível? Qual é a reflexão que vocês aqui na academia fazem sobre qual é a função de um parque nacional? Para que precisamos de um parque nacional? Para que precisamos de visitação? A visitação ela é um impacto negativo? Ela é um direito inalienável estabelecido em lei? Ela é caixa registradora? Qual é a função da visitação? Provavelmente essas 3 coisas. Ah, mas o ambiente é muito frágil. Então, está categorizado de forma errada. Deveria ser uma reserva biológica. Mas essa discussão é anterior. O fato é, numa democracia, nós não seremos capazes de gerir 10% do território nacional, pensem em 10% da casa de vocês, em completo desacordo com os anseios da população. É impossível. Portanto, o conhecer para conservar, que é muito bem colocado em prática em outros países, e que a gente nega aqui, vai muito além de uma foto. Nós somos bichos. Cresce barba,
cheira mal, tem atração sexual por uma pessoa que você acha feia. Como é que você explica isso, se não for pelo feromônio? E bicho precisa de contato com a natureza. Ao não termos uma política de visitação clara e que tem como objetivo subjacente a formação de um grupo de pressão para a conservação, nós estamos entrando profundamente em um curso que nos levará à derrota. Não diria nem nos levará, nos está levando à derrota. Porque a gente está perdendo todos os dias. Nós estamos perdendo de pouco, mas estamos perdendo. O sistema faz água em todos os lugares. Eu confesso que entrei aqui para falar de uma coisa e acabei falando de outra, até pelas conversas que eu ouvi. Porque eu acho que antes da gente conversar com o mundo externo e comunicar com o mundo externo sobre como levar a linguagem científica, a gente precisa fazer o inverso. É como trazer o mundo real para a academia. Como trazer o mundo real para os gestores. Porque se nós que somos gestores e temos conhecimento científico não soubermos como aplicar isso para o mundo real, a gente vai morrer gritando e perdendo. É o que está acontecendo. E a gente morre gritando e perdendo e botando a culpa do governo. A culpa não é do governo. Isso aqui é governo. É uma universidade pública. O ICMBio é governo. O IEF é governo. A culpa é nossa. Quem não está sabendo cumprir a missão, somos nós. Quem está se fechando a população, somos nós. Quem está querendo, numa democracia, fazer conservação sem aliados, somos nós. Eu não tenho orçamento. Não tem orçamento? Claro que não tem orçamento. Você está brigando com segurança, você está brigando com saúde, você está brigando com educação, você está brigando com infraestrutura. Você só vai ter orçamento se a população achar que o seu pleito é efetivamente justo. Senão você não vai ter orçamento. E para a população achar que o seu pleito é justo, ela tem que conhecer o seu pleito. O eco é uma parte disso. A parte principal disso é a gestão. A gente tem uma categoria cuja função é essa. Vamos voltar à lei? Parques nacionais têm que ter beleza cênica. Não é a onça nem a ararinha azul que olham lá e dizem, que bonito, né? Que ficam emocionadas. Somos nós. Ao privar a população da beleza cênica, nós estamos privando-nos de uma ferramenta de conservação. O Parque Nacional é uma ferramenta de conservação. Transformá-lo em uma reserva biológica é subverter o sistema. É o que nós temos feito. É o que nós temos feito Brasil afora. O eco, paradoxalmente, tem normalmente de 5 a 10 mais leitores quando faz uma matéria de uso público. Por que será? Se nós não pensarmos que as faculdades de biologia, de geografia, de geologia, têm uma responsabilidade muito além de pensar a conservação estrito sensu, mas tem a responsabilidade de pensar a gestão da conservação, um abraço. Fauna a gente quase não tem mais. Os parques da Mata Atlântica estão praticamente vazios de fauna. O sistema que a gente adotou não funcionou. Vamos continuar tentando resolver os problemas com as mesmas soluções? Não está dando certo. Para não me acusarem de ter fugido completamente do tema,
eu vou voltar um pouquinho à forma de transmitir a notícia. O profissional que fala para o público, ele tem que ser um contador de histórias. Né? Ele é o profissional que faz o elo. A sociedade é uma corrente, são vários elos. Cada elo especializado em alguma coisa. O mecânico de automóvel, o biólogo, o militar, o policial, o médico. A narrativa e a política são os instrumentos que juntam esses elos todos numa corrente. Você tem duas formas de fazer a corrente funcionar. Ou pela narrativa e pela política, ou pela porrada, com a ditadura. Que a gente já viu que não é exatamente a forma mais eficiente. Contar uma história significa ter um profissional que sabe contar a história. Eu entendo que a ideia do Marco Sá Correia e do Miguel Milano foi justamente isso. Vamos juntar quem conhece o problema com quem sabe contar o problema. Não é à toa que as empresas contratam publicitários, não são elas mesmas que fazem as próprias propagandas. Não é à toa que as grandes corporações têm assessores de imprensa, não são eles próprios que contam as suas histórias. Não é à toa que quando você quer fazer um documentário, não é o biólogo nem o geógrafo que vai lá e filma, vai lá buscar o Adriano para fazer. O primeiro passo é entender que ninguém é super-homem. A gente precisa de profissionais de outras áreas para poder contar as histórias. E a gente precisa entender que a gente tem que também saber quais são as aspirações de quem está ouvindo. Porque só lê a história quem quer encontrar ali algo que lhe fale ao coração. O que fala ao coração da sociedade é a beleza cênica, é a fauna, é a recreação. O nosso ponto de contato com a sociedade é o Parque Nacional. É o uso público. Se a gente não entender que a nossa conservação foi pensada para funcionar como um sistema e que se a gente quiser que ela funcione sem que seja um sistema, é melhor trocar a lei, não adianta ter profissional de comunicação. Acabou meu tempo, né? Muito obrigado.